vocês? Vamos para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Meu nome é professora Kátia e para esta aula vocês irão precisar de caderno, folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Separem os materiais de vocês, coloquem a data de hoje e eu já volto. Materiais separados, vamos então para a nossa aula de hoje. Lembrando que vocês não precisam copiar as propostas, somente colocar o número e as suas estratégias para resolver cada uma delas. Então vamos para a primeira proposta. Um vendedor registrou em um gráfico suas vendas realizadas no segundo semestre do ano de 2021. Então observem lá o gráfico. Tem os meses que representam o segundo semestre e para cada mês tem as suas vendas que ele realizou. E a pergunta é: em quais meses houve a maior variação de vendas? Ou seja, em quais desses meses que esse vendedor teve uma venda que sobressaiu aos outros meses? Ou seja, a maior variação. Vou dar um tempo para vocês e já volto.
E aí, descobriram entre quais meses que o vendedor teve a maior variação de vendas? Acompanhem comigo. Então vamos pensar que poderia ter sido no mês de julho e o mês de agosto, entre esses 2 meses. Percebo que em julho ele vendeu 184 e em agosto 215. Qual será que foi a variação entre esses 2 meses? Então vamos lá. 215 representado, o 5 representa a unidade, o 1 representa a dezena e o 2 representa a centena, menos 184, que é a venda dele do mês de julho. Então, qual que foi a variação? Ou seja, qual que foi o crescimento de venda dele aqui? Então, vamos calcular. 5 menos 4, 1. O 1 não consigo tirar 8, então eu vou fazer um reagrupamento. 11 tira 8, 3. E 1 tira 1, 0. Eu sei que entre os meses de julho e agosto, a variação foi de 31. Mas será que foi entre esses meses a maior variação? Será que não pode ter sido entre outubro e novembro? Eu não sei. Para isso, nós vamos precisar calcular entre todos os meses para descobrir onde que teve essa maior variação. Então, vamos lá. Já ficou registrado entre julho e agosto. E entre agosto e setembro? Então, vamos ver qual foi a variação. 215, que é a venda de agosto, menos 107, que é a venda de setembro. Fazendo o algoritmo, chegamos em 108. Só que percebam que de agosto para setembro não foi uma maior variação, né? Ele vendeu menos, então a venda dele decaiu. Vamos para os próximos meses, de setembro para outubro. Será que aí que foi a maior variação? Setembro foi 107, outubro 289. Vamos fazer o cálculo. Efetuando esse algoritmo, descobrimos que a variação de setembro até outubro foi 182. Será que foi a maior? Temos que chegar até dezembro para ver se essa é a maior variação. Então, vamos agora calcular de outubro para novembro. Outubro, 289, novembro, 154. Fazendo o algoritmo, a variação foi de 135. Só que percebam de novo, né? De outubro para novembro, ele decaiu nas suas vendas, né? Agora, vamos fazer a variação entre os meses de novembro e dezembro. Novembro, 154 e dezembro, 314. Fazendo o algoritmo, para chegar no valor da variação, temos 160. Como agora nós calculamos a variação entre todos os meses, o que podemos concluir? Entre quais meses que essa variação foi maior? Será que foi entre novembro e dezembro, que foi 160? Não, né? Foram nos meses de setembro e outubro que uma variação foi de 182. Então, a resposta para esse problema foram os meses entre setembro e outubro. Ok, estudantes? Então, vamos para a nossa próxima proposta. Você sabia que um leão precisa comer aproximadamente 7 kg de carne por dia? A quantidade que o leão precisa comer por dia é equivalente a... Então, percebam, ele precisa comer 7 kg de carne por dia. Esses 7 kg é a mesma coisa, que equivalente quer dizer que é a mesma coisa. Então, 7 kg é a mesma coisa que 7 gramas, 70 gramas
700 gramas ou 7.000 gramas? Pensem aí que eu já volto. Então, acharam a equivalência de 7 quilogramas em gramas? Então vamos recordar um pouquinho. Nós já sabemos que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, o que acontece? Se 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, 7 quilogramas só pode ser igual a 7.000 gramas. Ok? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima? Mariana irá moldurar 3 fotos. Para isso, ela escolheu as molduras abaixo. Então, veja aqui. Tem 3 molduras. Cada foto, ela irá colocar em uma dessas molduras. Tudo bem até aqui? As molduras lembram algumas figuras planas. Quais são as figuras planas representadas respectivamente em cada moldura? Se recordam o que significa a palavra respectivamente? Quer dizer nesta ordem, que eu não posso trocar a ordem. Será que essas 3 molduras lembram um heptágono, quadrilátero e círculo? Ou será que elas lembram um hexágono, um quadrilátero e um círculo? Ou seria um pentágono, quadrilátero e círculo? Ou então um octógono, um quadrilátero e um círculo? Pensem e eu já volto.
Então, pensaram aí? Percebam que nas 4 alternativas, a segunda e a terceira moldura já está dizendo que lembra um quadrilátero e um círculo em todas as alternativas. Então, ou seja, a segunda moldura é um quadrilátero. O que são os quadriláteros mesmo? São aquelas figuras que possuem 4 lados. E a terceira moldura é um círculo. E a primeira? Qual será que é a primeira figura, a primeira moldura lembra? Será um heptágono, um hexágono, um pentágono ou um octógono? Então vamos ver quantos lados tem essa moldura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sabemos que essa moldura tem 6 lados. Se ela tem 6 lados, a figura plana que ela vai lembrar é um hexágono. Ou seja, a alternativa correta para esse problema é a letra B, hexágono, quadrilátero e círculo. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima? A figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Letra A, 3 pizzas inteiras. Letra B, 4. Letra C, 5 pizzas. Letra D, 6 pizzas. Letra E, 7 pizzas inteiras. Então, percebam a imagem aqui, né? E lembrem que são pizzas que foram divididas em 8 pedaços, todos de mesmo tamanho. Essa proposta foi retirada da UBMEP de 2019. Um tempo para vocês pensarem e eu já volto.
descobriram quantas pizzas inteiras que formam esses pedaços aqui? Lembrem, nós temos várias estratégias que podemos seguir. Então, vamos pensar. Tá falando aqui que são as fatias de mesmo tamanho, que foi dividido em mesmo tamanho, em 8 pedaços iguais cada pizza. Então, quantas pizzas inteiras que eu vou ter? Uma estratégia que eu posso fazer é contar quantas fatias que eu tenho e depois dividir pelos 8 pedaços para saber quantas pizzas eu tenho. Então, vamos ver aqui. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, eu tenho 40 fatias de mesmo tamanho. E para formar uma pizza inteira, eu preciso de 8 fatias, 8 pedaços iguais. Então, se eu tenho 40 fatias e eu preciso de 8 para cada pizza inteira, seria a mesma coisa de fazer 40 divididos para 8, que vão resultar em 5 pizzas inteiras, ok? Mas olha essa outra estratégia. Fiz aqui o mesmo desenho representando as pizzas, as fatias de pizzas, né? Só que aqui cada desenho foi representado com uma cor. Então vamos ver quantas pizzas inteiras que conseguimos formar. Eu posso pegar as fatias e ir formando a pizza inteira. Então eu peguei 2 fatias que estavam aqui para completar essa pizza. Já tenho uma pizza inteira. O que eu posso fazer agora? Pegar essas 4 fatias e completar essa pizza. Observem lá, formou mais uma pizza inteira. Já tenho 2. E para completar essa aqui, eu posso pegar 2 fatias dessa para completar essa. Olhem, mais uma pizza inteira. Já tenho 3. Essas 2 fatias que sobraram aqui, eu posso completar essa aqui. Já tenho 4 pizzas. Percebam, 2 metades. Unindo essas 2 metades, eu tenho mais uma pizza inteira. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? Não importa a estratégia que eu utilize, a resposta sempre será igual. Então, nunca apaguem as suas estratégias. Ela pode ser diferente de qual eu fiz aqui, mas é muito importante que vocês mostrem a estratégia de vocês para o seu professor. Combinado? Vamos para mais uma? Essa outra proposta também foi retirada da UBMEP de 2019. Lembra o que é a UBMEP? É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O quadrado abaixo está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Qual é a área do quadrilátero rosa? Tem as alternativas. Percebam o desenho aqui. Então, a figura total é um quadrado, só que ele está dividido com outras 3 figuras. O triângulo amarelo, que está dando uma indicação de medida, tem o dobro da área do triângulo azul que está aqui. Olhem as informações importantes. E eu sei que um lado do quadrado tem essa medida. A pergunta é: qual a área do quadrilátero rosa? Ou seja, qual é a área desse quadrilátero aqui? Ok? Um tempo para vocês e eu já volto.
Vamos lá então, estudantes. Qual é a área do quadrilátero rosa? Então, nós temos que sempre observar as informações que a proposta nos trazem. Então, vamos pensar. A primeira informação que ele trouxe, que a área do triângulo amarelo é o dobro da área do triângulo azul. Mas quanto vale a área do triângulo azul? Eu não sei. Mas, com essa medida aqui, nós podemos calcular a área do triângulo amarelo. Por quê? Se a figura é um quadrado, se a base aqui vale 8, essa medida aqui também valerá 8, porque o quadrado é uma figura que tem os 4 lados iguais. Então, se aqui vale 8, aqui também vale 8. Então, eu consigo calcular a área do triângulo amarelo. Para calcular a área do triângulo amarelo, nós fazemos a base vezes a altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2? Porque a área do triângulo é exatamente a metade da área de um quadrado. Então, eu consigo, por essa fórmula, calcular a área desse triângulo. Então, quanto vale a base? A base vale 2 e a altura do triângulo vale 8. Então, 2 vezes 8 dividido por 2, que eu tenho 16 dividido para 2, que é igual a 8 centímetros quadrados, porque eu estou falando de área, a metragem ao quadrado. Já sei quanto vale a área do triângulo amarelo. Será que agora eu consigo calcular a área do triângulo azul? Pensem lá, o que o problema nos trouxe? Que a área do quadrado amarelo é o dobro da área do triângulo azul. Se a área do quadrado amarelo é 8 e ela tem que ser o dobro da área do triângulo azul, eu sei que a área do triângulo azul será 4 centímetros quadrados. Será que é verdade? Confiram lá.
O dobro é a mesma coisa que multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Então, a área do triângulo azul é 8. Chegamos na resposta? Ainda não, porque eu preciso saber a área desse quadrilátero rosa. Como que eu faço isso? Tem uma informação que é importante, que esta figura é um quadrado. Se calcularmos a área total do quadrado, desse quadrado que tem lado como medida 8 centímetros, e retirarmos a área do triângulo amarelo e do triângulo azul, o que resta é a área do quadrilátero rosa. Como que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, 8 vezes 8, porque os 4 lados do quadrado têm a mesma medida. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Então, olhem as informações que nós já temos. Triângulo amarelo, área 8 centímetros quadrado. Triângulo azul, 4 centímetros quadrado. E a área do quadrado, 64 centímetros quadrado. Agora, fica fácil calcular a área do quadrilátero rosa. Então, o que eu faço? Pego a área do triângulo amarelo mais a área do triângulo azul e subtraio da área total do quadrado, que é 64. Então, 64 menos 12, porque 8 mais 4 é 12. Temos 52 centímetros quadrados. Então, a área do quadrilátero rosa é 52 centímetros quadrados. Muito bem. Proposta 6. Também é da UBMEP, só que agora do ano de 2021. Mariana tem um jogo de 15 pinos, sendo 5 pretos, 5 brancos e 5 cinzas. Pinos de mesma cor valem o mesmo número de pontos. A pontuação obtida em uma jogada é a soma dos pontos correspondente aos pinos derrubados. Observe a pontuação que Mariana obteve em 3 jogadas. Então, olhem aqui. Na primeira jogada, tem os pinos que ela derrubou e fez 10 pontos. Na segunda jogada, os pinos que ela derrubou e fez 12 pontos. Na terceira jogada, os pinos que ela derrubou, fazendo 55 pontos. Pergunta: quantos pontos vale cada pino? Ou seja, quantos pontos vale o pino preto, o pino branco e o pino cinza? Lembre-se que os pinos de mesma cor valem o mesmo número de pontos. Eu já volto.
calcular o valor de cada pino? Quanto será que vale o pino preto e o branco e o cinza? Lembrem-se, pinos de mesma cor valem o mesmo número de pontos. Então vamos lá. Para a primeira jogada, ela derrubou 2 pinos pretos e fez 10 pontos. Opa, aqui tá tranquilo, né? O que eu tenho? Que 2 pinos pretos é igual a 10, porque ela derrubou 2 pinos pretos e fez 10 pontos. Qual número que somado 2 vezes ele mesmo que dá 10? 5, né? 5 mais 5, 10. Por que mesmo número? Porque os pinos de mesma cor têm o mesmo número de pontos. Então, 5 mais 5, 10. Opa! Então, quanto que vale o pino preto? O pino preto vale 5 pontos. Já descobrimos o valor do pino preto. Na segunda jogada, o que aconteceu? Foi derrubado um pino preto e um pino branco. E a quantidade de pontos foi 12. Então, percebam, um pino branco mais um pino preto, a total da pontuação foi 12. Pino branco, eu não sei quanto é, mas eu sei que o pino preto vale 5 pontos, igual a 12. Então, qual será que deve ser a quantidade de pontos do pino branco que, somado com 5, é igual a 12? Vamos lá comigo, pensem junto comigo. 7 mais 5, 12. Ou seja, 12 é igual a 12. Então, quanto que vale o pino branco? Cada pino branco vale 7 pontos. Tranquilo, né? Agora, falta calcular o pino cinza. Quanto será que vale o pino cinza? Lembrando, o preto vale 5 e o branco vale 7. E o cinza? Lá na terceira jogada, ela derrubou 3 pinos cinzas, mais um pino branco, mais 3 pinos pretos, e ela fez um total de 55 pontos. Nossa, agora vamos lá. O que eu já sei? Que o pino branco vale 7 pontos e que o pino preto vale 5 pontos. Perceberam aqui? Os 3 pinos cinzas eu não sei, mas a pontuação dos pinos que eu já sei, que são do branco e do preto, eu posso somar para saber quanto eu tenho. 5 mais 5 mais 5 mais 7, 22. 22 igual a 55. Agora eu tenho que pensar, quanto será que vale cada pino cinza para que esse número somado com 22 chegue à pontuação de 55? Então, vamos pensar aqui. Se eu subtrair o 22 a 55, vão me sobrar 33. Isso mesmo. Me sobraram 33. Eu tenho 3 pinos cinza. Eu posso falar que cada um vale 33? Não, porque daí vai ultrapassar 55 pontos. 33 pontos divididos para 3 pinos, quanto será que vale cada pino? 11 mais 11 mais 11. Será que 11 mais 11 mais 11 é 33? É, né? Então, 33 mais 22, 55. O que concluímos? Que o pino cinza vale 11 pontos. Então, percebam lá, pino preto, 5 pontos, pino branco, 7 pontos e pino cinza, 11 pontos. Conseguimos calcular quanto vale cada pino do jogo. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem! Então, por hoje, era essa a nossa aula. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, pessoal!